Os fungos possuem um papel ecológico muito importante para os seres vivos, pois realizam a decomposição da matéria orgânica com a ajuda de algumas bactérias na flora, os micorrizas auxiliam no crescimento e proliferação das espécies das plantas. Na natureza podemos encontrar fungos unicelares e multicelulares, e a maioria das espécies vivem no solo e se nutrindo de cadáveres de animais e plantas. Os fungos e algumas bactérias são os principais decompositores da natureza, tendo um papel importante na reciclagem de nutrientes orgânicos, fundamentais para o equilíbrio da natureza. Pela característica de reciclar matéria orgânica, os fungos fazem parte do último nível trófico que, junto de bactérias e protozoários, são categorizados como decompositores, pois ao se alimentarem da matéria orgânica morta e decompõem um papel ecológico importante, que é a transformação da matéria orgânica morta em substâncias minerais que serão reabsorvidas pelos produtores para a produção de uma nova matéria orgânica. Exemplificando, com a reciclagem de carbono, nitrogênio e outros compostos no solo e no ar, os fungos dão aporte nutricional às plantas, ajudando-as em suas funções vitais de fotossíntese. Dessa forma, os fungos, por fazerem parte do último nível trófico e serem decompositores, auxiliam na finalização do ciclo de biomassa e energia presente na cadeia alimentar e permite que essa energia e biomassa que seriam perdidas retornem para a cadeia alimentar e se tornem reutilizáveis para plantas e demais organismos, recomeçando o ciclo. Qual é a importância dos fungos na alimentação? A maioria dos fungos são comestíveis e fazem parte da alimentação humana, como por exemplo, os cogumelos ou o chickpea e champignon. Também pode ser utilizado na fabricação de alimentos como queijo, pão, bebidas alcoólicas, como vinho e cerveja. Eles fazem muito bem à saúde, pois são ricos em proteínas, vitamina C e B6, magnésio, fósforo, potássio, cobre e zinco, além de serem pobres em gorduras e carboidratos. Os fungos são muito usados na fabricação de pães, bolos, pizzas, embutidos, salame e copa e queijos. Por conta disso, eles têm um impacto bem importante na alimentação dos seres humanos. O fungo nada mais é do que o fermento nas receitas. São os fungos que fazem os pães e os bolos crescerem e ficarem fofinhos. Isso porque sua respiração anaeróbica produz gás carbônico, CO2, além de açucares e álcool etílico. Normalmente, o fungo Saccharomyces cerevisiae é usado na produção de pães, sendo responsável pela fermentação, pelo crescimento da massa, bem como pela textura arada do pão. Mas esse mesmo fungo também é usado na produção de cerveja, pois ele é capaz de transformar cereais em álcool. Isso mostra que a utilização dos fungos não se restringe à produção de alimentos. Quais são os alimentos produzidos por fungos? Alguns dos exemplos que temos é o pão, os cogumelos, vinho e cerveja. A levedura, que é um tipo de fungo, é usada na fermentação do pão para fazer a massa crescer. E em queijos, como o gorgonzola. Cogumelos são fungos comestíveis e incluem variedades como cogumelos brancos. Vinho e cerveja. Leveduras são fundamentais na fermentação de uvas para a produção de vinho e na fermentação de grãos para fazer cerveja. Tem também os produtos à base de soja, que os fungos são usados à fermentação de produtos à base de soja, como o miso e o molho de soja. Esses são apenas alguns exemplos de alimentos produzidos com a ajuda de fungos. Eles também desempenham um papel importante na culinária e na produção de alimentos em todo o mundo. Qual a importância dos fungos para a saúde? Os fungos possuem um papel ecológico muito importante para os seres humanos e a vida no planeta Terra, pois realizam decomposição da matéria orgânica com a ajuda de algumas bactérias, além de ajudar as plantas a obterem nutrientes como fósforo. Ou seja, esses micro-organismos produzem grandes benefícios para a saúde humana e o meio ambiente. Os fungos são organismos eucarióticos heterotróficos, atuando como saprófitos, parasitas ou simbiontes, utilizando uma variedade considerável de fontes orgânicas para a nutrição. Devido a esta característica, são grandes responsáveis pela decomposição da matéria morta
juntamente com algumas bactérias, reciclando elementos químicos que serão úteis na manutenção de vida de outros organismos. A presença de fungos na medicina acontece pela sua utilização na fabricação de certos medicamentos, pois podem produzir compostos que conseguem matar algumas bactérias. Esses compostos são usados nos processos de fabricação de antibióticos, para combater doenças infecciosas por bactérias. Quais os medicamentos produzidos pelo fungo? Os fungos do gênero Penicillium foram responsáveis pela descoberta acidental da penicilina, na década de 20, por Alexander Fleming, considerada uma das mais importantes classes de antibióticos desde sua descoberta. Graças a ela, diversas doenças bacterianas, antes inevitavelmente mortais, puderam ser tratadas. Outros antibióticos, como a eritromicina, um antibiótico macrolídeo utilizado para tratamento de inflamações agudas e crônicas, causadas pelo agente patogênico sensível à eritromicina, também como princípio ativo de suas substâncias produzidas por fungos. Como os fungos podem prejudicar os seres vivos? Alguns fungos são parasitas e vivem às custas de outros seres vivos, como plantas, animais e os seres humanos, e podem causar doenças. Alguns exemplos de doenças que os fungos podem causar aos seres humanos são o pano branco, que é uma infecção fúngica comum causada pelo fungo onicomicose, que provoca pequenas manchas descoloridas na pele. A candidíase vaginal, que é outro tipo de infecção por fungos na vagina e nos tecidos da abertura da vagina. Esse tipo de infecção por fungos é causado pelo fungo Cândida. A forma de contágio, na maior parte das vezes, está associada à queda da imunidade do nosso corpo e nada relacionada ao ato sexual, mas ela pode sim ser transmitida para o seu parceiro ou parceira por meio do sexo. Outro tipo de doença que os fungos causam aos seres humanos é a balanite, que é a inflamação da cabeça do pênis que provoca sintomas como vermelhidão, coceira e inchaço na região. Esta inflamação, na maioria dos casos, é causada por uma infecção pelo fungo Candida albicans, mas também pode acontecer por uma infecção bacteriana ou simplesmente devido a uma alergia. Embora possa acontecer em qualquer homem ou criança, a balanite é mais frequente em quem não fez circuncisão, uma vez que existe maior facilidade para acumular secreções, umidade e bactérias debaixo do prepúcio. Exemplos de doenças que os fungos causam nas plantas. Os fungos podem atingir as plantas de várias maneiras, e a infecção geralmente ocorre quando há condições favoráveis para o crescimento e desenvolvimento dos fungos. Aqui estão alguns exemplos. Ferrugem, uma doença fúngica que se manifesta como manchas de cor alaranjada ou ferrugem nas folhas de plantas como trigo e o milho. Míldio. O míldio é comum em plantas como videiras e tomateiros, causando manchas esbranquiçadas nas folhas. Podridão radicular. Esse tipo de doença fúngica afeta as raízes das plantas, tornando-as marrons e encharcadas. 3 exemplos de doenças que os fungos causam em animais. Tem a dermatofitose, também conhecida como micose. Essa é uma infecção fúngica de pele, pelos e unhas de animais, incluindo gatos, cachorros e outros mamíferos. Ela é frequentemente causada por fungos. A candidíase é uma infecção fúngica causada pelo fungo Cândida. Ela pode afetar a pele, membranas, mucosas e trato gastrointestinal de animais como cães, gatos e até mesmo aves. Tem também a aspergilose,
que é uma infecção respiratória causada pelo fungo. Animais como aves, especialmente como aqueles mantidos em cativeiros, podem ser suscetíveis a essa doença, que pode ser grave. É importante notar que as infecções fúngicas em animais podem variar em gravidade e afetar diferentes sistemas do corpo. O tratamento adequado geralmente envolve antifúngicos e prescritos por um médico veterinário. Conclusão. Sem os fungos, a vida na Terra seria drasticamente diferente. Os fungos desempenham papéis essenciais em diversos ecossistemas e têm impactos significativos em muitos aspectos da vida cotidiana. Em resumo, a ausência de fungos teria implicações profundas para a ecologia, a agricultura, a indústria alimentícia, a medicina e muitos outros aspectos da vida humana e da vida na Terra em geral. Eles desempenham papéis cruciais que sustentam a vida como a conhecemos e a tornamos possível.